Shalom, vou fazer mais uma leitura do manuscrito siríaco antigo palimpsesto, para vocês verem que ele faz correção, algumas vezes, até na própria Peshitta, né? Essa Peshitta do século VII. No caso aqui, quando o Mashiach manda chamar o cego de Jericó, que vocês conhecem como Bartimeu, mas que o nome dele aqui em aramaico é Bartimai, né? Muda um pouquinho o sotaque, né? Então, quando ele manda chamar o cego, aqui, ó, tá vendo, ó? Bartimai, o nome dele aqui, ó. E no caso aqui, o pai dele chamava Timai, né? Timai Bartimai, ou seja, Timai, filho de Timai. Então aqui no verso 50, o texto da Peshitta fala: Uá, Dine, Samaya, Shedá Labeshe, Wakam, Atá, Lot Ishua. Então aqui diz que quando o cego se levantou, ele deixou sua capa, né? Tirou sua capa e foi até o Mashiach, levantou e foi até Yeshua. Mas o costume das pessoas não era jogar sua capa fora, não era tirar. Qualquer pessoa pegava sua capa e carregava ela. Então o manuscrito palimpsesto siríaco diz aqui, ó, Wakam, Shekal, Manohi, Watá, Lot, Yeshua. E ele, pegando a sua capa, foi até Yeshua. Então aqui o texto siríaco, palimpsesto, ele está inverso. Enquanto a Peshitta e os manuscritos gregos diz que o cego lançou fora a sua capa, o palimpsesto diz que ele carregou sua capa e foi até o Mashiach. Ele não deixou sua capa para trás. Então esse é um costume oriental, né? Se você tivesse sentado em algum lugar, tivesse com a capa ou sua capa estivesse de lado, você não sairia e deixava ela para trás, certo? Então veja aqui que o seu Novo Testamento aqui está falando aqui, tá vendo? Ó? E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Isso aqui é um costume fora do padrão, certo? É um costume fora. São coisas simples, mas que talvez possa passar despercebido, mas é um erro que não existe. Ou seja, eu diria que é um equívoco muito grande. Jamais a pessoa jogaria sua capa fora, certo? Então, quando você vem aqui nos tradutores, tanto do texto grego, fala aqui, ó, e ele jogando fora sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E o cego tirou o manto, levantou-se e foi até Jesus. E o cego tirando a sua roupa, né? Então não existe. O texto grego diz que ele jogou sua capa fora, certo? Então, só para vocês terem noção, como os manuscritos antigos, palimpsesto siríaco sinático, tem uma leitura o contrário de todos os outros manuscritos. Aí eu te pergunto, tem como o manuscrito siríaco antigo ser tradução da Peshitta ou de alguns manuscritos gregos? Lógico que não. Então, quando as pessoas falam assim, qual é a fonte? A fonte é o próprio manuscrito. Para mim, que lê siríaco e aramaico, eu não preciso nem de consultar nada, porque você vai ver que o manuscrito siríaco palimpsesto, ele tem leituras únicas. E isso, mais uma vez, confirma o que Efrem, o sírio, falou, que no primeiro século já circulava vários evangélicos em aramaico independente, certo? Então, Shalom, Levitraot. E vou estar fazendo mais leitura dos manuscritos aramaico siríaco, porque o único que faz essas leituras no Brasil, que pelo jeito que eu estou vendo, sou eu, né? E muitas pessoas que têm feito, muitas vezes, certas coisas aí, essas traduções, talvez até tem, muitas vezes pega minhas traduções nas minhas páginas no manuscrito siríaco antigo, e talvez pega nas minhas páginas na Peshitta, né, que eu tenho duas páginas, um dos manuscritos antigos siríaco palimpsesto escuteriano e a outra Peshitta.
Eu mesmo vejo por aí muitas vezes as pessoas pegando tradução que eu sei que foi eu que fiz e muitas vezes não dá os bônus para mim, né? Que eu acho que eu tenho sido um dos poucos aqui no Brasil, ou o único, que tem traduzido esse manuscrito e resolvido muito problema, tanto da Peshitta como dos manuscritos gregos. Porque os manuscritos gregos nem se compara os erros grosseiros deles, né? Para mim, o manuscrito grego é uma péssima tradução dos manuscritos aramaicos, e mesmo assim a Peshitta muitas vezes, essa do século VII, ela comete alguns gafes, né? E os manuscritos antigos siríacos corrigem esses erros. Então, Shalom, Lerei Traot.